Olá, meu nome é José Augusto Oliveira e eu sou aluno de graduação do curso de Matemática, Licenciatura, da Universidade Federal Fluminense, do Polo de São Francisco do Itabapoana. Hoje eu irei falar sobre os resultados obtidos a partir de um roteiro de atendimento a um aluno autista de 6 anos de idade que está aí entrando, pela primeira vez no ambiente escolar, como exigência do curso, da disciplina, de tópicos em educação especial. Bem, vamos primeiramente definir o que é autismo, Autismo é um transtorno neurológico caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e o comportamento restritivo e repetitivo. Então, toda a criança autista, toda pessoa que é portadora de autismo, ele tem uma dificuldade, grande dificuldade de interação social, de olhar nos olhos, de estar junto. Na verdade, ele prefere estar isolado e quando força um olhar para ele não olha nos olhos, não contato olho a olho. E essa é uma das características, é marcante, dos portadores de autismo. O autismo também ele é altamente hereditário, mas a causa inclui tanto fatores ambientais quanto uma predisposição genética. Então, além de ser uma característica hereditária, mas os fatores ambientais também, eles irão contribuir tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, tanto para você contribuir para algo bom, para que haja o tratamento adequado ao autismo, e se o ambiente for um ambiente ruim, um ambiente complicado também, a questão ambiental, aonde que esse portador está, o ambiente também conta muito, tanto para a melhora quanto para a piora, dessa pessoa. Bem, o roteiro de atendimento ele foi elaborado a partir de perguntas que foram feitas à mãe do menino, já que nesse caso, trata-se de uma criança que nasceu num lar em que ele é criado, por uma mãe solteira, e também pelos avós, e foi feito perguntas, as perguntas que foram elaboradas para saber um pouco do contexto social dessa criança, do ambiente em que ela se encontra, perguntando à mãe, a condição da mãe, perguntando como ela detectou, como ela identificou o autismo na criança. Na verdade, ela foi saber o que era autismo depois que ela começou a ver que a criança era esquisita, era estranha. Então ela levou ao médico e lá ela ficou sabendo que era autismo. Ela não sabia o que era autismo antes, não ouvia falar de autismo, mas não sabia identificar. Então esse contato, o primeiro contato, foi um contato frustrante, triste, para ela e tanto para os avós, para os pais, para os pais dela, os avós da criança. Então eles foram tentando cuidar ou lidar com esse problema, já que ela não sabia lidar, não estava aceitando o fato de ter um filho autista, Então essa que é o contexto praticamente assim dessa criança hipotética, digamos assim, dessa família hipotética, Bem, então o roteiro de atendimento foi então baseado nessa família hipotética, nessa criança e nesse contexto que a criança vive. Então no primeiro momento, como é de se esperar de toda a criança autista, a criança ela não atendia às minhas perguntas, ela ficava concentrada no brinquedo, ela olhava para todos os lugares menos para mim. Eu buscava chamar a atenção dela perguntando. A maioria das perguntas que eu fiz, ela não respondeu, Então esse foi o primeiro momento e ela ficou afastada, brincando com o carrinho, longe das crianças e longe de mim, digamos assim, Então no segundo atendimento, como eu percebi que a criança estava muito mais voltada
para aquele brinquedo, a atenção toda, aquele brinquedo atraía toda a atenção dela, eu tentei no primeiro momento tirar o brinquedo dela, de uma maneira assim sutil, mas eu encontrei resistência. Quando eu tentei tirar o brinquedo com o objetivo para que a criança pudesse olhar para mim, pudesse interagir mais também com os colegas, a criança começou a agir de uma maneira mais agressiva, né? Resistiu à minha tirada, ou seja, lutou comigo em relação a isso, né? E eu vi que essa primeira estratégia ela não foi interessante, tá? Nesse segundo tratamento. Bem, aí já no terceiro atendimento, o que eu pude perceber no terceiro atendimento? Se eu não conseguir tirar esse brinquedo dela, se eu não conseguir ter o sucesso em tirar o brinquedo dela, eu fui então, busquei brincar com ela com aquele brinquedo, brincar com ela de carrinho. Então eu comecei a fazer perguntas sobre o carrinho a ela, né? E não só isso, eu incentivei outros colegas, não todos de vez, mas um coleguinha ia lá e perguntava alguma coisa sobre o carrinho, perguntava algum aspecto do carrinho, e ele então, de uma maneira muito assim, sutil, né? Ele começou a interagir mais, começou a não ficar mais só sentado no carrinho, ele começou a interagir mais com as crianças, ou seja, ele estava ao mesmo tempo brincando, né? Brincando com o carrinho, mas agora, de alguma forma, as crianças estavam chegando mais perto dele, começavam então a fazer perguntas a ele, e ele começou então a responder, a interagir, e o objetivo era fazer com que ele pudesse ter essa relação com a criança, então, com os colegas. Então eu percebi que a criança foi uma estratégia interessante, por quê? Porque já que você não consegue entrar no universo dele, você não consegue, do lado de fora, tocar nele, ou seja, acessar ele, você tem que, de alguma forma, entrar naquele universo. E eu percebi que aquele brinquedo prendia muita atenção dele. E eu consegui, então, atrair ele através do brinquedo, fazendo perguntas a ele, tudo em relação ao brinquedo, e as crianças fazendo a mesma coisa. Então, houve uma interação, ou seja, provando que o aspecto, o ambiente, se a gente consegue, de alguma forma, forçar uma relação social, forçar um ambiente mais que facilite a interação da criança com autismo, ela irá de alguma forma responder. Talvez não responda de forma tão imediata como nós responderíamos, mas pode ter um avanço, porque embora seja hereditário, né, altamente hereditário a questão do autismo, o autismo também depende de fatores ambientais. Então, se a gente mudar o ambiente, criar estratégias para a gente fazer com que um ambiente seja favorável a nós no trabalho com o autista, tudo as coisas vão melhorar. Então, essa é o meu roteiro, né, de trabalho, digamos assim, dessas 3 etapas. A primeira etapa de reconhecimento, a segunda etapa tentando interagir com a criança, e a terceira etapa tendo assim, apresentando um certo sucesso, porque desde o momento que você consegue tirar a atenção da criança, né, e fazer com que ela interaja com você e com os demais, mesmo que seja pouquinho, isso já é um grande avanço, né? Eu acho que essa é uma do caminho que a gente deve seguir, ou seja, conhecendo o pano de fundo da família. Trata-se de uma mãe solteira, trata-se de uma criança cuidada também pelos avós. A mãe trabalha fora, não tem com quem deixa com os avós, que estão ali envolvidos no tratamento da criança, né? Então, conhecendo esse contexto social da criança, onde ele está, e tentando trabalhar o ambiente na escola de tal maneira que esse ambiente seja favorável no tratamento dessa criança, a gente vai ter sucesso aí para amenizar, né, o impacto desse tipo de deficiência na criança e ajudar com que essa criança consiga uma melhor, né, interação com os demais, uma maior empatia, e que essa criança consiga olhar olho no olho e se relacionar de forma mais satisfatória. É só isso. Até a próxima.